Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar pra você a história de Centralia, a cidade fantasma tomada pelo fogo. Centralia é uma cidade que sofreu um trágico acidente e teve de ser evacuada. Hoje, ainda lhe restam casas e ruas abandonadas que, legalmente, não existem mais. Ela fica no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Foi fundada em 1841 por um homem chamado Jonathan Faust. 30 anos depois, um engenheiro de mineração chamado Alex Rea, da Locust Mountain Coal and Iron Company, foi viver na pequena vila, até ali chamada de Centerville. Ele foi de grande importância para o estabelecimento da economia local. Com fonte de renda principal baseada nas minas de carvão, a cidade vivia tempos prósperos. Porém, apesar de ser muito pequena, a cidade sofria com a violência. Era dominada por uma organização secreta chamada Molly Magirs, que era formada por mineradores de origem irlandesa que realizavam muitos sequestros e assassinatos por todo o estado da Pensilvânia. Em 1868, 3 membros dessa organização assassinaram Alex Rea e foram condenados a enforcamento público. Além de muitos assassinatos, a organização também era conhecida por causar incêndios criminosos. E foi um desses incêndios que resultou em uma das maiores tragédias dessa cidade, o Grande Incêndio de 1908. Apesar de não se saber a exata causa do acidente, sabe-se que ele destruiu muitas casas e armazéns, porém felizmente não resultou em nenhuma morte. Mas isso foi pouco perto do que viria a acontecer em 1962. Foi nessa data que a cidade foi engolida por chamas inesgotáveis de calor intenso. Vamos entender melhor essa história. No dia 27 de maio de 1962, a cidade contratou o serviço de 5 bombeiros voluntários para realizarem a limpeza de um aterro próximo ao cemitério de Odd Fellows. Isso para comemorar o Memorial Day, dia em memória dos soldados americanos mortos em guerras e combates armados. Como é de praxe nesse tipo de serviço, os bombeiros atearam fogo em todos os entulhos espalhados pelo aterro, para poder fazer a limpeza. Entretanto, o fogo não foi apagado corretamente, e através de uma rachadura no solo as chamas entraram terra dentro, atingindo a grande mina de carvão de Centralia. O fogo começou e se alastrou em uma incrível velocidade por todo o subsolo, criando um incêndio que jamais poderia ser apagado. Os bombeiros construíram algumas barreiras subterrâneas para reter o calor, mas foi uma tentativa em vão, já que eles não selaram o lugar com a rapidez necessária para apagar as chamas. Deste dia em diante, a cidade sofria cada vez mais os efeitos desse incêndio. Rachaduras enormes começaram a se abrir por toda a cidade, o solo afundava em diversas regiões, a vegetação começou a morrer, casas e edifícios desabavam e a temperatura do subsolo começou a aumentar a um nível tão extremo que foi considerado de risco total. Então o agravante começou a ser considerado, já que a cidade possuía tanques de combustível subterrâneos em postos de gasolina e indústrias. Gás venoso começou a ser expelido por rachaduras no solo, bueiros e entre tantas outras fissuras possíveis no chão por onde o gás pudesse sair. Diversos casos de doença foram registrados por consequência dos gases liberados em Centralia, dentre eles monóxido de carbono, dióxido de carbono, além da considerável diminuição de oxigênio na atmosfera da cidade. Em 1984 foi tomada uma decisão drástica. Foi ordenado que toda a cidade fosse evacuada, mas mesmo com todos os alertas e avisos, muitas famílias se recusavam a sair de lá. Em 1992, o governador da época declarou domínio iminente em todas as propriedades da cidade, pois ela era considerada um lugar de alto perigo. E foi em 2002 que a Companhia de Correios dos Estados Unidos revogou o código postal de Centralia. Assim, a cidade não existiria mais legalmente. Anos mais tarde, um novo governador iniciou os processos formais de despejo a todos que ainda persistiam em viver na cidade. E foi assim que Centralia se tornou uma cidade fantasma, um nome que já não existe mais. Mas por que essas famílias levaram tanto tempo para ceder? Em que elas acreditavam? A maioria da população que se manteve na cidade alegava que, na verdade, nunca existiu nenhum incêndio que se espalhou pela mina de carvão. Para eles, tudo não se passava de um golpe do governador da Pensilvânia para se apossar dos lucros que a mina gerava. Tudo isso baseado em um artigo da legislação americana, que diz que quando uma cidade não pode mais se manter, ou seja, ter habitantes, ela simplesmente deixa de existir. Assim, seus recursos naturais passariam a pertencer a seu estado democrático. Mas acredite ou não, o fogo ainda queima sobre a cidade de Centralia até hoje, e está longe de terminar. Acredita-se que as chamas irão arder ainda por cerca de, no mínimo, 250 anos. O vídeo de hoje fica por aqui, não esqueça de comentar aqui embaixo se você gostou desse nosso novo formato. Eu confesso que eu gostei muito de gravar assim e gostei muito também desse mistério, gostei muito de poder estudar um pouquinho mais sobre Centralia. Então eu gostaria da sua opinião, por favor não esqueça de comentar aqui embaixo. Também não esqueça de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos via Facebook, Twitter, o que você quiser.
Também não esqueça que sexta-feira à meia-noite temos vídeo novo. Então espero você sexta-feira à meia-noite. Até sexta-feira, fui! E vá dormir!